Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Eu sou Rodrigo Brasileiro, sou editor da Confederação Monárquica do Brasil e hoje nós vamos falar sobre as 5 etapas do movimento monarquista. Só lembrando que um momento histórico ele nunca se encerra abruptamente para outro começar, mas a gente divide didaticamente como uma forma de poder melhor destrinchar cada período e entendê-lo melhor. Então, a primeira etapa do movimento monarquista a gente pode chamar como o movimento monárquico durante o exílio. Ele se inicia com o golpe republicano. Esse golpe republicano, no dia 15 de novembro de 1889, ele culmina na expulsão da família real do Brasil, no exílio, e na lei de banimento, uma vez que o imperador ele recusou a indenização proposta pelo governo golpista republicano. Tem que lembrar que nesse período houve uma grande resistência por parte dos monarquistas, então aquele papo que eu pelo menos estudei no colégio, de que a monarquia já vem em queda, a gente vê que não foi bem assim. Para começar, o Partido Republicano ele era extremamente pequeno, ele só tinha elegido 2 deputados na última eleição antes do golpe republicano. E também, se a gente for ver pela quantidade de resistência que houve por parte dos brasileiros, isso fica claro que a transição da monarquia para a república presidencialista ela não foi uma transição natural. Houve muita resistência por parte de monarquistas, inclusive com participação na primeira e na segunda revolta da Armada, na Revolução Federalista, inclusive em 1902, monarquistas de São Paulo, na cidade de Ribeirãozinho, organizaram uma resistência armada que tomaram a cidade, que por cerca de 24 a 48 horas se tornou uma cidade monarquista. Esses monarquistas, eles depuseram o delegado da cidade, nomearam outro, mas a rebelião ela foi contida e não se envigou o projeto de restauração da monarquia por via armada. Nesse período, pessoal, também foi aquele no qual houve a abdicação de Dom Pedro de Alcântara, filho mais velho da princesa Isabel, que abdicou para se casar. O nome da esposa dele realmente é muito complicado, eu não vou me atrever a falar. E aí assume como príncipe imperial Dom Luís. Mas antes mesmo da abdicação de Dom Pedro de Alcântara, Dom Luís já era o nome mais ativo. Dom Pedro de Alcântara ele só abdicou em 1908, mas desde 1902 nós já temos relatos de que os monarquistas aqui do Brasil, que mantinham uma intensa correspondência com a família imperial, principalmente com a princesa Isabel, eles já denotavam uma predileção por Dom Luís. Então, na verdade, essa abdicação de Dom Pedro de Alcântara, ela não chegou a ser uma surpresa. Inclusive, nessa revolta de 1902, o nome que era aclamado para assumir o trono era o nome de Dom Luís e não o nome do seu irmão Dom Pedro de Alcântara. Esse período ele se encerra em 3 de setembro de 1920, quando o presidente Nilo Peçanha ele revoga a lei do banimento. Essa lei ela já vinha sendo debatida já há muito tempo, mas ela previa que a família imperial deveria abdicar perpetuamente dos seus direitos dinásticos e da sua missão em relação ao trono do Brasil, mas logicamente eles não aceitaram isso e aí as negociações elas foram se estendendo. Somente em 1920 é que a lei de fato é promulgada e a família pôde voltar ao Brasil. Nessa época, Dom Pedro Henrique ele era muito pequeno. A gente tem que lembrar que Dom Luís Maria ele morreu com a princesa Isabel em vida, então ele não chegou a assumir a chefia da Casa Imperial. E quando a princesa Isabel morreu, o neto dela era muito pequeno, então ele acabou assumindo a chefia da Casa Imperial na menor idade. Ele não se muda de cara para o Brasil, porque a ideia é que ele buscasse um casamento dinástico na Europa, o que seria muito mais fácil, mas ele chega a participar em 1922 da celebração do centenário da independência como chefe da Casa Imperial Brasileira, mas ele só fixa território aqui no Brasil em 1945. Um fato que é muito curioso é que em 1964 os militares ofereceram para Dom Pedro Henrique a restauração do trono brasileiro, mas ele recusou porque ele entendia que somente por aclamação popular é que a monarquia poderia ser de novo sistema e forma de governo do Brasil. Nesse período, que a gente pode chamar do movimento monarquista sobre a cláusula pétrea, porque ainda vigorava a cláusula pétrea desde a primeira Constituição Republicana, que proibia qualquer mudança no sentido de se alterar o sistema e forma de governo republicano presidencialista. Então, nesse período,
a gente ainda estava sobre a cláusula pétrea e a militância ela já não tinha tanto aquele caráter, pelo menos não no que eu encontrei de literatura, já não tinha aquele caráter tão incisivo e tão forte quanto teve na primeira fase, que foi o movimento durante o exílio da família imperial, que houve muita resistência, inclusive resistência armada. Nessa fase a gente já não encontra isso na historiografia, essa resistência armada. Mas não significa que não houve militância. Houve a liderança de Arlindo Veiga dos Santos na ação patronovista e da ação monarquista brasileira. A ação monarquista brasileira, inclusive, tentou se organizar partidariamente, mas eles não conseguiram. Seguiu-se, nesse período, o período do governo militar, que durou de 1964 até 1987, quando se inicia a Assembleia Nacional Constituinte para fazer aí mais uma Constituição. Nesse período de abertura, Dom Luiz escreve aos constituintes dizendo que não era coerente por parte daqueles constituintes negar a participação dos monarquistas no processo político, uma vez que se dava abertura às mais diferentes correntes, inclusive a correntes totalitárias como o comunismo, e não era coerente você negar se facultar esse direito aos monarquistas. Todos os partidos votaram a favor da derrubada da cláusula pétrea, apenas 2 partidos votaram contra, são partidos que, coincidentemente, aí tem um vínculo muito forte com o Foro de São Paulo, que foi o PT e o PCdoB. Mas a cláusula pétrea acabou caindo e foi decidido que 5 anos depois, em 1993, em 7 de setembro de 1993, o Brasil faria um plebiscito nacional para decidir sobre o sistema de forma de governo entre parlamentarismo republicano, parlamentarismo monárquico, monarquia parlamentarista no caso, e presidencialismo republicano. Esse plebiscito, que seria realizado apenas no dia 3 de setembro de 1993, ele foi adiantado para o dia 21 de abril de 1993. Então perdemos aí alguns meses de um movimento que ele vinha sendo calado por cerca de 100 anos, então isso causou um grande prejuízo. A monarquia perdeu no plebiscito, mas teve uma vitória moral. Então, essa fase que se inicia com a Constituinte de 87 até o plebiscito, a gente pode chamar de movimento monarquista periplebiscitário, que foi durante o plebiscito. Após o plebiscito se inicia uma outra fase, que é o movimento monarquista pós-plebiscito de 93, que foi marcado pela carta circular de Dom Luiz aos monarquistas, convidando a continuar na luta e considerando que o plebiscito era o marco do recomeço da luta pela mudança no sistema e forma de governo. Dom Luiz ele inicia nesse período os encontros monárquicos, que existem até hoje, atualmente alguns até sendo feitos de forma virtual por conta da pandemia do coronavírus. E esse movimento, a gente vê que ele já começou a dar fruto. Em 2015, quando se inicia uma outra fase do movimento monarquista, que é o movimento monarquista contemporâneo após 2015, que é marcado pela saída espontânea dos monarquistas às ruas na luta contra o governo totalitário de Dilma Rousseff. A gente observa que há uma grande participação popular nessa fase do movimento, inclusive nessa fase que se começam os bandeiraços nacionais de independência, que se iniciaram em 2016, e em 2017 é lançada a ideia legislativa do referendo, que conseguiu 28 mil votos. Essa ideia recebeu o apoio formal da pró-monarquia, recebeu também moção de apoio das assembleias de Minas Gerais e de Rondônia, virou uma sugestão legislativa, mas infelizmente ela foi arquivada, mas o balanço geral dela foi muito positivo. O balanço geral foi muito positivo porque recolocou a causa monárquica no rol de discussões das propostas políticas. Nessa fase também é que a gente vê o grande crescimento nas redes sociais dos grupos monarquistas, sejam grupos leigos como a Confembras, a Vimpério, Monarquia Brasil e outras páginas aí que fazem um trabalho muito bacana, como a da própria página oficial do Secretariado da Casa Imperial, que iniciou suas atividades em 2014, um pouco antes desse levante monárquico. Então, o que a gente pode tirar de conclusão é que
desde o plebiscito de 90, até antes, mas assim, de uma maneira mais presente desde o plebiscito de 93, o que nós colhemos hoje foi fruto do trabalho de Dom Luiz, de Dom Bertrand, já da pró-monarquia, do todo o secretariado, que desde essa fase do plebiscito, que eles poderiam simplesmente desistir da causa, mas eles não desistiram, eles se mantiveram firmes e hoje a gente pôde ter todo esse levante monárquico. Eu vou deixar na descrição do vídeo para quem estiver vendo no YouTube, de literaturas para os senhores lerem um pouco mais, e também o link do encontro da Ordem dos Jovens Monarquistas, no qual eu faço uma palestra um pouco maior, um pouco mais detalhada sobre cada evento, com mais ou menos 1 hora de duração, se você tiver aí paciência para ler. É isso aí, obrigado a você que acompanhou o vídeo. Se estiver vendo pelo YouTube, curta e compartilha, e salve Dom Luiz!